galerinha do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre regra de 3, para daí a gente entrar na nossa nova unidade. Olha quanta coisa nova, né? Quanta coisa nova não, olha quanta coisa a gente teve que revisar para conseguir chegar na nossa nova unidade. Equação no primeiro grau, regra de 3, aí nós vamos trabalhar a nossa porcentagem, beleza? Que a nossa nova unidade é sobre porcentagem, juros, acréscimos, decréscimos. Vocês vão fazer uma atividade super legal, professor, disso mais pra frente, depois que a gente estudar um pouquinho mais ela, beleza? Aqui que caiu a tampa do professor, por isso que eu peguei ali. Primeiro de tudo, pessoal, para a gente revisar a regra de 3, eu preciso lembrar o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas é tudo que pode ser medido, tudo bem? E além de ser medido, eles podem ser comparados. Por um exemplo, morangos e quantidade de quilos de geleia. O professor sempre fala sobre a mãe da Alice, que faz aquelas geleias deliciosas. Vamos pegar lá a situação de morangos e quilos de geleia. Quanto mais morangos, mais quilos de geleia vamos poder fazer? Sim. Quanto menos morangos, menos quilos de geleias eu vou poder fazer. Ou seja, quando eu aumentei o quilos de morango, aumentei a quantidade de quilos de geleia. Quando eu diminuí a quantidade de quilos de morango, diminuí a quantidade de quilos de geleia. Os dois aumentam ou os dois diminuem. Quando isso acontece, é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Agora vamos pegar, por um exemplo, a quantidade de pedreiros e o tempo para construir uma casa. Quanto mais pedreiros, maior ou menor o tempo para construir a casa? O que vocês acham? Quanto mais pedreiros, menos tempo para construir a casa. Em contrapartida, quanto menos pedreiros, mais tempo eu vou levar para construir a casa. Vocês observaram que nesse exemplo, quando uma aumentou, a outra diminuiu. E quando uma diminuiu, a outra aumentou. Isso é exemplo de grandezas inversamente proporcionais, beleza? E quando eu monto a minha regra de 3, é porque eu vou ter duas grandezas, 3 valores conhecidos, regra de 3 simples, né? Vou ter duas grandezas, 3 valores conhecidos e eu quero descobrir um quarto. Por eu ter 3 valores conhecidos, se chama regra de 3, beleza? E eu resolvo ela de modo diferente. A montagem é a mesma, porém, se ela é diretamente proporcionais, eu resolvo de um jeito. E se são grandezas inversamente proporcionais, eu resolvo de outro jeito. Guardem essa frasezinha aqui que o professor colocou para vocês lembrarem aqui. Quando eu falo de grandezas diretamente proporcionais, eu vou ter que multiplicar cruzado. Por isso, lembrem de cruz-credo. Multiplicar cruzado. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter que multiplicar em linha reta. Por isso que é a dança egípcia, ó, em linha reta. Tudo bem? Quando é diretamente proporcional, cruz-credo. Quando é inversamente proporcional, dança egípcia. Não esqueçam disso, beleza? E quando eu vou realizar o cálculo, né, quando eu vou realizar a minha regra de 3, é muito importante eu analisar quem são as minhas grandezas. E eu não posso esquecer que é grandeza embaixo de grandeza. Nesse exemplo aqui, ó, um automóvel percorre um espaço de 480 km em 2 horas. Quantos quilômetros ele irá percorrer em 6 horas? Quais são as minhas grandezas aqui? O que eu conheço o valor? Quilômetros e horas. Então, eu vou pôr aqui km e horas. Agora, eu vou colocando na ordem, ó. 480, ele percorre em 2 horas. Agora, eu quero saber quantos quilômetros ele vai percorrer em 6 horas. Quilômetros embaixo de quilômetros, hora embaixo de hora. Então, em 6 horas, quantos quilômetros ele vai percorrer? Eu não quero encontrar esse valor aqui. Como eu ainda não sei, eu vou chamar de x. Agora eu vou analisar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Eu tinha andado 2 horas, depois eu andei 6 horas. Aumentou minha quantidade de horas. Certo, pessoal? Se aumenta a minha quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de quilômetros andados ou vai diminuir a quantidade de quilômetros andados? Respondeu certo quem falou? Aumentar a quantidade de quilômetros andados. Opa! Eu indico essas flechinhas para dizer se está aumentando ou se está diminuindo. Os dois não aumentaram? Se os dois aumentam, ó, aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, cruz,
Credo. Multiplico cruzado. Dica que o professor dá. Multiplico primeiro quem está com a incógnita, quem está com a letra. 2 vezes x, 2x. Igual. Agora 480 vezes 6. O professor diz aqui do ladinho. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Beleza? Opa, 26 não, professor. 28. Aí agora tá certo. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24. Mais 4, 28. Então, 2.880. Agora, lembra que quando tem um número e uma letra juntos, eles estão sendo multiplicados. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 2.880 dividido por 2. Espero que esteja dando para enxergar aí. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2.880 dividido por 2. Vou pegar o 2, 2 vezes 1, 2 para 2, nada, abaixo 8, 2 vezes 4, 8 para 8, nada, abaixo 8 de novo, 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Agora, ó, abaixei o 0 no resto 0, acrescento um 0 nas chaves. Então, x é igual a 1.440 quilômetros. Então, em 2 horas ele anda 480 quilômetros, em 6 horas ele vai andar 1.440 quilômetros. Esse aqui é um exemplo de regra de 3, simples, comparando grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Agora vamos analisar esse outro exemplo, o 0,2. Só apagar essas contas aqui. A hora que vocês precisarem copiar algo, pessoal, pausa o vídeo depois, dá play novamente. Vamos analisar. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Instalação elétrica, tá, pessoal? Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, ó, 8 eletricistas levam 3 dias. Agora, 6 eletricistas vão levar quantos dias? Consegue enxergar aqui? Agora vamos lá. Então, quais são as nossas grandezas? O que eu tenho de valor aqui? A quantidade de eletricistas, vou colocar a letrinha E, e a quantidade de dias, vou colocar a letrinha D, só para a gente identificar que é grandeza embaixo de grandeza. Então, 8 eletricistas levam 3 dias. Agora eu quero saber 6 eletricistas vão levar quantos dias? X está aqui. Está vendo que a incógnita pode estar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aqui estava do lado esquerdo, aqui do lado direito, não tem problema nenhum. Pessoal, vamos analisar. Era 8 eletricistas, foi para 6. Aumentou ou diminuiu a quantidade? Diminuiu. Agora, o que você tem que pensar? Lembra que o professor falava que sempre tem que fazer uma pergunta? Se eu diminuo a minha quantidade de eletricistas, eu vou levar menos ou mais dias para terminar a minha instalação? Ó, tem menos gente trabalhando. Vai levar mais dias para instalar ou menos dias para instalar? Mais dias para instalar, né? Temos menos pessoas trabalhando, então vou demorar mais para fazer o serviço. Se uma grandeza diminui e a outra grandeza aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. Dança egípcia significa que ao invés de multiplicar cruzado, nós vamos multiplicar em linha reta. Não tem problema nenhum multiplicar primeiro quem está com a incógnita. 6 vezes x, 6x igual 8 vezes 3, 24. Olha a propaganda do som do carro aí. Agora o 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Vamos esperar um pouquinho. Tá demorando. Melhorou. Então, 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24. O 6 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 24 dividido por 6, 4. Então, se 8 eletricistas levam 3 dias para realizar o serviço, 6 eletricistas vão levar 4 dias. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, vocês terão lá no positivo ou na aba Atividades, uma pequena lista de exercício com regra de 3, tá? Onde vocês vão resolver no caderno
e vão enviar a foto da resolução até o dia 8/4. Só que vocês vão enviar pelo positivo on mesmo. Opa! Tranquilo? Então, depois vocês entrem lá, eu vou mandar isso aqui via WhatsApp. Beleza? Para vocês, mas fica aqui no vídeo também para vocês não se perderem. Talvez eu mande um tutorialzinho de como envia foto pelo positivo on. É na atividade mesmo, mas daí vocês assistam um videozinho do tutorial que eu vou mandar no WhatsApp. Beleza, galera? Feito, valeu, até!